Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula, uma videoaula, né? Uma aula ao vivo, na verdade, da Universidade Ateneu, né? Da Uniateneu. E eu gostaria de me apresentar inicialmente. Meu nome é Débora Varela. Eu sou professora da Uniateneu desde 2009, não é? Nas disciplinas de economia, de estatística, de matemática financeira, na área da gestão pública também. Eu também coordeno a pós-graduação de projetos, né, e de processos também. E nessa aula de hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre gestão pública. E falar em gestão pública para mim é super prazeroso, porque eu sou integrante do serviço público. Trabalhei no estado, eu iniciei minha trajetória, né, no estado do Ceará, no governo do estado do Ceará em 2006, no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado, o IPESE, e desde lá eu tenho aprendido muito sobre gestão pública e principalmente sobre planejamento estratégico, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Depois do IPESE, eu trabalhei na Secretaria da Cidade, eu fui convidada para ir para lá, em um projeto do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Passei 10 anos nesse projeto, né? E em seguida eu fui para a Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado. Fui convidada para trabalhar na Cefaz e aprendi o outro lado, vamos dizer assim, dos pagamentos de dívida pública, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. E agora, atualmente, né, eu sou servidora pública, eu passei recentemente no concurso da Secretaria de Cultura do Estado, e agora, efetivamente, eu sou servidora pública, estou tendo o prazer, né, de agora compor os quadros, não só como consultora, que antes eu era consultora apenas, mas agora eu sou servidora pública, eu integro os quadros efetivos do Estado, não é? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque também, né, porque na verdade existem várias dúvidas, muitos alunos, como é que faz para ingressar no serviço público, né? Existem várias formas de ingressar. Uma delas é quando você é convidado para estar no serviço público, e aí você vai ser ou consultor, ou terceirizado, ou você vai ser comissionado, né? Ou você pode também ingressar no serviço público por meio de concurso público, né? Quer seja para cargos efetivos ou temporários, né? Então, o ideal mesmo é quando você passa em um concurso para cargos efetivos, né? E aí, nesse momento, eu estou no estágio probatório, que até o presente momento dura 3 anos, o estágio probatório, e nesse estágio probatório nós somos avaliados pelas nossas metas, enfim, que são traçadas, e está sendo um trabalho intenso, né? Mas super, muito gratificante. Então, vamos começar? A gente vai conversar um pouquinho sobre teoria, né, do planejamento. O que é planejamento? Afinal de contas, a gente está estudando aqui sobre planejamento estratégico no setor público, né? E aí, a primeira coisa que eu venho conversar com vocês, como o nome da disciplina, deixa eu fechar aqui um pouquinho, o nome da disciplina é Planejamento Estratégico no Setor Público, né? Então, a gente precisa conversar sobre o que é planejamento, o que é estratégia, para depois a gente entender, na verdade, durante o processo, eu vou estar conversando com vocês sobre isso, para entender como que isso se aplica ao setor público, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a tela. Eu vou conversar com vocês sobre teoria de planejamento estratégico, tá certo? E em seguida, assim, no momento que eu estou conversando com vocês sobre a teoria de planejamento estratégico, eu já vou contando, né, linkando para você como que ela ocorre dentro do setor público, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente tem que pegar um autor, né, vamos dizer assim, base, para estar trabalhando a teoria que a gente está estudando, né? E é o que eu fiz.
Então, vou pegar aqui para você, né? E nem convidei vocês para entrarem aqui em casa, já estão na minha capa. Esse é o autor que eu me embasei, né? Para estudar com vocês essa disciplina, tá certo? Deixa eu voltar aqui para a tela, mostrar para vocês aqui, se você consegue. A apresentação. Ó, esse é o autor, Rebouças, Djalma Rebouças, é um autor clássico do planejamento estratégico, né? Eu acho que quem gosta de estudar, gosta de ter livros e precisa de um autor sobre planejamento estratégico, você precisa ter esse livro na sua biblioteca, né? Eu gosto demais de livros. Acho que a gente precisa de livros não só para ficar ali enfeitando, mas principalmente para estudar. Quando a gente precisa de um autor renomado, um autor que traz experiências, né? Então, o Djalma, ele é assim. Então, vamos voltar aqui. Tudo que eu vou falar sobre teoria de planejamento estratégico foi embasada nele, tá certo? E em relação ao setor público, que é tudo dividido por área, né, vamos dizer assim, e em relação ao setor público, eu me embasei nesse livro aqui, que eu ganhei de presente, né, vamos dizer assim, eu ganhei de presente dos meus colegas da Cefaz. Esse livro é maravilhoso, né? Eles disseram, quando eu saí de lá da Cefaz, quando eu passei no concurso, eles me deram de presente esse livro e falaram: você passa no concurso agora da Cefaz aqui. E aí eu já estudei todo o livro e agora estou estudando para ver, né? Quando a oportunidade chegar, quando tiver concurso de lá da Cefaz, fazer o concurso de repente, né? Vou para lá. Então, vou conversar aqui um pouquinho sobre planejamento. O que é planejamento? A gente vai ver sobre muitos conceitos, né? E a aplicabilidade desses conceitos também, tá certo? Ou seja, na prática, como é que isso acontece, né, no setor público, certo? Eu participei de vários planejamentos estratégicos, eu cuidava do planejamento estratégico do IPS, na Secretaria das Cidades eu também fui convidada para participar, né? Todos os anos do planejamento estratégico da Secretaria das Cidades, né? Enfim, então, foi muito tempo, né, trabalhando no planejamento estratégico. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é sobre o que é planejamento. Para o Djalma Pinho Rebouças, né, planejamento é um processo, é um processo. O que é um processo? É algo que você tem que passar por ele, são etapas que você precisa fazer, né, para alcançar uma situação futura desejada. Você cria, você deseja alguma coisa e aí eu quero saber como é que você vai chegar lá. Então, para chegar lá, você precisa planejar. Então, segundo o Djalma, o planejamento é um processo desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada, de modo mais eficiente, eficaz e efetivo para a melhor concentração de esforços e recursos pela organização. Então, planejar é um processo. Para quê? Para alcançar algo que você deseja. E aí eu sempre trago para a vida pessoal também, quando a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida, viajar, passar um concurso, enfim, a gente tem que planejar como que a gente vai fazer isso, né? E por isso que a gente vai estudar planejamento estratégico, que a gente vai ver o que é estratégia também já já. Então, quando juntos os dois, fica o casal perfeito, né? Vamos dizer assim, o planejamento e a estratégia, né? Bem interessante isso, a gente não esquecer. Então, planejamento é isso, é um processo desenvolvido para você atingir um alvo que você deseja muito. E aí, esse processo, ele envolve o modo de você pensar, não é? Como é que eu vou fazer para chegar lá?
Esse como que eu vou fazer para chegar lá é importante, porque ele vai fazer parte do processo de planejamento, entendeu? Então, você precisa questionar o que fazer, como fazer, quando fazer, quanto, para quem você vai fazer, por quê, por quem vai executar, né? Onde, ou seja, todos esses questionamentos são essenciais no planejamento. Aí você fica pensando, qualquer planejamento, professora? Sim, qualquer planejamento. Festa de aniversário, casamento, sua vida pessoal, no setor público da mesma forma. Então, não adianta falar do setor público sem falar da vida pessoal, né? Mas no setor público é essencial a gente saber o que, que a gente vai fazer, como que nós vamos fazer, quando, quanto que isso vai custar, né? Para quem que eu vou para quem que eu vou estar entregando o produto final, né? Que no caso o setor público trabalha para o bem-estar social, e aí a ideia é que o cliente dele é o cidadão, né? E é interessante a gente saber quanto que isso vai custar, por que que eu vou fazer isso, quanto que eu vou gastar, né? E nós fizemos agora, foi o meu primeiro trabalho na Secretaria de Cultura, ainda vai ser publicado agora essa semana, que vem, a gente fez um trabalho exaustivo sobre a pandemia do Covid, né? Porque parou, a economia meio que parou, né? Vamos dizer assim, meio que parou porque ela não parou totalmente, né? Os serviços essenciais continuaram. Mas a grande questão é que nós queríamos saber, a Secretaria de Cultura queria saber como é que estava a vida dos agentes de cultura, não é? O que estava acontecendo com eles, o que deixou de acontecer com eles, o que eles iam fazer na época, né, nesse mês, né, nesses meses que parou, a economia parou, e principalmente o setor cultural parou, porque não podia mais ter evento, né? Não podia ter aglomeração pública. Então, que tipo de evento que a gente poderia fornecer para a população? Então, a gente começou a criar eventos virtuais, né? O mundo todo começou a criar eventos virtuais, porque não podia mais estar trabalhando com aglomeração, né? Então, esses questionamentos são essenciais, principalmente quando você vai planejar ou replanejar alguma coisa. Na verdade, o replanejamento na verdade, um planejamento que você vai ter que revisar, né? Então, é interessante o planejamento que quando a gente faz, quando a gente traça um alvo, se algo diferente acontecer, como aconteceu agora na pandemia, a gente tem que rapidamente, e rapidamente mesmo, traçar um plano de ação, né? A gente vai já conversar um pouquinho sobre isso, para retomada, né? O que vai acontecer agora? O Instituto de Pesquisa e a CEPLAG e vários órgãos do governo, eles criaram o plano de retomada de crescimento, né? Então, é bem interessante, vale a pena você assistir o vídeo, né? No caso de o vídeo de retomada de crescimento que a CEPLAG fez junto com o IPES, né, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, porque aí você vai entender como foi feito, não é de qualquer jeito, né, como foi pensado cada etapa, né, a primeira fase, a fase anterior, que é a fase de transição, a primeira fase, que é a abertura de 30% do comércio, vamos dizer assim, né, e como é que vão ser como vão ser feitas as próximas fases. Então, é interessante você conhecer esse estudo, porque foi um estudo pautado em estatísticas da saúde, em estatísticas territoriais, né? Então, é bem interessante você avaliar como foi feito o método, né? Como foi feito o plano em si, tá certo? Para você entender o que o governo está fazendo para o bem-estar social acontecer, né? Para não retomar, para não haver a segunda onda, vamos dizer assim, do vírus aqui em Fortaleza e no estado de Ceará como um todo, né? Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Então, a grande questão aqui é o processo, porque planejar é o processo. E aí, por isso que o planejamento, ele não é estático, não é? Ele pode mudar. Se algo acontecer, você tem que tomar decisões, atitudes, vamos dizer assim,
que faça com que o teu objetivo seja alcançado, ou então você para um pouco, né, e você traça um plano B, vamos dizer assim, né, para você não deixar de alcançar o objetivo, com certeza, mas que você possa mitigar os efeitos, os impactos. Eu estou pensando no Covid aqui, nesse momento, né, os impactos de algo ruim que tenha intervido no teu planejamento, por exemplo, entendeu? Então, enfim, eu estou sempre pensando no setor público, porque além de trabalhar, esse o lema, né, da nossa disciplina. Bem, outra coisa importante que a gente precisa aprender é sobre os princípios do planejamento, que a gente aprende na teoria da administração, que é o planejamento participativo, o coordenado, o integrado e o permanente. E aí falar desses quatro princípios do planejamento é interessante, porque como é que eu vou fazer um planejamento participativo? O que que é isso? O que que é o envolvimento? O que que é o participativo? É o envolvimento. E como é que eu vou envolver pessoas, né? Como é que cada um tem uma opinião diferente, talvez, né? E como é que eu vou fazer para entrar num consenso, né? Porque existem várias formas de pensar. Tem a forma técnica, tem a forma política. Como é que você, no setor público, e como é que você vai fazer essa integração entre o técnico e o político, né? Esses dois olhares. Então, o planejamento participativo, ele traz a população, por exemplo, né, para o falar, para o ouvir e para o falar. Porque o setor público ele vai ter o papel de ouvir as pessoas no que elas desejam, a população deseja, e não só o gestor público vai impor o que ele quer, não é? No planejamento participativo é diferente. As pessoas, a população traz o que deseja e o setor público vai pensar quais as principais formas, né? As melhores formas de atender ao que a população deseja. Quando eu trabalhei na Secretaria das Cidades, no projeto do BID, o que aconteceu? Nós fizemos o Plano de Desenvolvimento Regional do Vale do Jaguaribe e do Vale do Acaraú. E foi interessante que uma das primeiras coisas que quando eu estava pensando em termos de referência para fazer esse plano, a primeira coisa que eu imaginei foi: eu preciso ouvir as pessoas. Se eu vou fazer um plano, tem que ser participativo e eu preciso checar o que essas pessoas desejam naquele município, né? E como eram vários municípios que estavam participando desses dois planos, eu precisava ouvir cada município, né? Então, o que aconteceu? Vou contar aqui para vocês, olhando para vocês. Então, o que aconteceu? Nós trabalhamos nesses municípios, comitês gestores, né? E reuniões técnicas, vamos dizer assim, foram reuniões técnicas e políticas também, né? Porque, na verdade, tinha gestor político também. E o que a gente fez? A gente traçou o que aquela população estava desejando naquele momento, né? Mas não só naquele momento, mas um pensar de 10 anos, vamos dizer assim, um planejamento estratégico regional, e não só para aquele município, mas para a região que aquele município integra, entendeu? Então foi interessante porque eles não olharam só para si, né? Eles olharam sigam também. Olha, a gente vai fazer uma via que vai do seu município, vai passar pelo meu município e vai para o outro município. Então ele não estava pensando só no umbigo dele, ele estava pensando num todo. Ó, a gente vai montar, a gente quer saber, a gente quer tratar os resíduos. Então a gente vai fazer uma central de tratamento de resíduos sólidos. E aí foi feita uma votação para saber, na verdade, nem foi votação, foi um estudo técnico para saber em qual município ia ser localizado, né, a central de tratamento de resíduos. E esse estudo técnico, a gente teve que explicar como é que ia ser esse estudo, como foi o estudo, como foi a metodologia da escolha, né, do município. Não foi uma decisão política, foi uma decisão técnica, né? Então é interessante você dividir essas duas coisas, porque você tem que mostrar matematicamente, vamos dizer assim, né, sociologicamente também, mas principalmente matematicamente, por que aquela central ia ficar ali.
Então, tinha que ter características, né? Como, por exemplo, a quantidade de resíduo daquele município. E nós fizemos estudos, né, de centrais de tratamento de resíduo, de várias pequenas centrais. A gente criou pequenininhas também. Uma grande, na verdade, duas grandes, né? E outras pequenininhas. Só que cada município central de tratamento pequenininha. E aí não seria viável para o projeto, porque todo projeto precisa de recurso. E a gente vai conversar sobre isso já já. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um estudo de viabilidade para o tratamento, para as centrais de tratamento de resíduo e onde que ia ficar localizada. Então, se aquele município não tinha resíduos suficientes, né, para ter uma central de tratamento, ela ia receber de outro município os resíduos do outro município e ia tratar ali no município dele. Então, é como se fosse um aglomerado de municípios, né? Tipo um cluster de município, né? Uma aglomeração, eles se juntariam, os resíduos dos 3 municípios, por exemplo, 3 a 4 municípios, dependendo da quantidade, eles iam se juntar para poder tratar os resíduos dele. E aí, a partir daí, ia gerar renda, né? Emprego e renda para aquela população. Enfim, é muita coisa, né? A gente, quando trabalha no serviço público, a gente tem muita coisa para estudar. É muito legal. Então, continuando aqui, eu vou voltar aqui para o nosso vídeo, para a nossa tela. Deixa eu ver se ele vai de onde eu parei, né? Acho que não, acho que ele volta para o comecinho, né? Não tem problema não. Então, esse planejamento participativo é isso, é quando você traz a população para trabalhar junto com você, para pensar com você esses quesitos aqui que eu falei. O que que nós vamos fazer, como vamos fazer, quando, quanto, para quem, por quê, onde vai ser, tudo isso é trabalhado dentro do planejamento participativo, né? E aí é claro que ele precisa ser coordenado, é outro princípio, né? Ele vai ser coordenado não só por pessoas, não é só a ideia de tem que ter um coordenador do planejamento, não é isso. O planejamento ele precisa ser coordenado, as atividades internas do planejamento precisam estar coordenadas entre si, entendeu? Ligadas e coordenadas entre si. É a ideia das atividades mesmo, tá? Integrado, ou seja, interligado, e ele tem que ser um planejamento permanente, ou seja, que você não fixo, é diferente. O que é a diferença do planejamento fixo? Ele é flexível, o planejamento, porque você pode mudar, né, traçar rotas diferentes para ele, para alcançar o seu objetivo. Mas ele é permanente porque a ideia dele é alcançar o objetivo. Enquanto você não alcançar o objetivo, né, você não atinge o que você desejou desde o início. Então, você tem que traçar metas e estratégias, principalmente, para saber como é que você vai chegar lá. E aí a gente tem os tipos de planejamento, que é o estratégico, os clássicos, né? Estratégico, tático e operacional. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Por exemplo, qual que é o conceito de planejamento estratégico? O planejamento estratégico é um processo administrativo, todo planejamento é um processo. Ele proporciona a sustentação metodológica para estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização, né, pela empresa, visando a integração, a interação com os fatores externos e atuando de forma inovadora e diferenciada. O que é, então, quando a gente pensa em planejamento estratégico, a gente pensa logo em quê? A gente pensa na alta administração, nas decisões da alta administração, e a grande questão é como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer olhando para fora, né, da minha organização. Por quê? Porque a gente tem que entender que nós temos forças externas que podem mudar o jogo. O que eu queria, por exemplo, o governo do estado do Ceará, e aí eu, né, vou deixa eu compartilhar aqui para a apresentação. O governo do estado do Ceará, ele tinha, e o governo federal, né, tinha uma meta de crescimento do PIB.
que aconteceu com a pandemia? Acabou aí. A meta de crescimento tem que ser reestudada, ela foi reestudada já, mas não vai crescer como foi estudado anteriormente, tá certo? Então, a grande questão é, quando você planeja alguma coisa, não tem problema nenhum você fazer um replanejamento. A grande questão é você estar sempre observando os fatores externos e o que esses fatores vão influenciar no teu planejamento, entendeu? No que você disse que ia fazer, disse que ia cumprir, mas você não vai conseguir cumprir por causa desse fator externo. E aí você precisa controlar esse fator externo, porque senão você vai acabar, vamos dizer assim, entre aspas, morrendo, né? A economia entra num caos, vamos dizer assim, a sua empresa vai ser, vai entrar em falência, então o que você precisa fazer? Gerenciar os fatores externos, para que você possa continuar funcionando, em funcionamento, para poder ter retomada, como por exemplo no estado do Ceará e no Brasil, né, retomada de crescimento, né, econômico. Eu sou economista, por isso que eu estou falando tanto de economia, né? Informação é economia. Então, a grande, vamos lá, a grande colocação aqui é quando você pensa estrategicamente, você precisa de pessoas que deem um ok para você. Então, quem são essas pessoas que dão ok? A alta administração. Então, falar em planejamento estratégico é pensar a alta administração, ela decide o que fazer, né? E ela decide a melhor forma, a melhor direção a ser seguida, né? E aí, por isso que existe também o planejamento tático, porque o que é o planejamento tático, segundo o Djalma? Um sistema, né? Acho que cortou aqui. Ah, tá. Estamos com um problema de rede. Só um minutinho, vamos ver se está gravando. A gente ficou com um probleminha de rede aí, não é? Mas agora eu acho que está ok. Acho que voltou, né? Então, o que acontece? No planejamento tático, é uma metodologia que, na verdade, a organização, é o que eu estava falando, a organização é dividida em várias áreas, e é por isso que a gente chama de sistema. O que é um sistema? É um conjunto de caixinhas, vamos dizer assim, um conjunto de partes, que juntas elas integram um todo, elas formam um todo. E a organização é isso, é um conjunto de partes que integram um todo. Então, por isso que o planejamento tático é uma metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar determinada área, ou seja, uma caixinha, né, da organização, e não a organização como um todo. Então, o tático, ele cuida de uma área específica. E cada área específica cuidando dela da melhor forma, em conjunto, elas vão formar o todo, né, que é o sistema inteiro. Já o planejamento operacional é uma formalização de metodologias, porque, na verdade, o que é uma operação? Né? O que é o operacional? Não é que são aquelas pessoas que executam, não é isso, todos executam. A questão do operacional é que você vai registrar, né, o que você precisa fazer. É o planejar operacionalmente, são os registros, né, das metodologias, das informações, dos relatórios, ou seja, é a formalização das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da organização. Ou seja, operacionalmente você precisa fazer acontecer. E como é que você faz isso? Registrando, executando, mas registrando principalmente a metodologia, checando se ela foi cumprida ou não. Então, isso é o operacional, certo?
Então, como eu falei anteriormente, a organização é um sistema, ou seja, é um conjunto de partes e elas são independentes, mas que elas consolidam todo quando elas se juntam. Na verdade, todas elas estão atrás de um objetivo e tem que ser o mesmo objetivo. Se uma área estiver querendo um objetivo e outra área outro objetivo totalmente diferente, ela não faz parte do mesmo sistema, ela não faz parte da mesma organização, né? E é interessante que esse objetivo a ser alcançado precisa, essa organização ela precisa gerenciar alguns fatores que são controlados por ela mesma, no sentido de ela sabe o que vai acontecer se ela fizer aquilo ali. Então, existem fatores controláveis e não controláveis. E a organização ela precisa gerenciar isso, inclusive os não controláveis, ou seja, fatores externos que ela não controla, ela precisa gerenciar, né? No caso, não é que ela não controle, é que ela não tem poder para mudá-lo, né? Nos fatores que são controláveis, a gente diz que são controláveis porque você tem poder de mudar, poder de mudança. Mas o não controlável, a gente diz que são fatores, por exemplo, que você não controla. Por exemplo, essa pandemia agora, você não consegue ter, até o presente momento, a cura, né? O que você vai controlar, no caso, gerenciar, vamos dizer assim, o que eu posso fazer para controlar? Eu posso colocar máscara, eu posso colocar luva, eu posso fazer higienização, o que que eu posso fazer? Porque eu não posso fazer a vacina, né? Alguém vai fazer, né? Se Deus quiser, isso vai chegar um dia. Mas até lá, eu preciso ter um gerenciamento interno do que o que que eu posso fazer, né? Os fatores controláveis, porque os não controláveis eu não consigo, eu só vou gerenciar para saber o que que eu faço para o que que eu faço para ele não me atacar, vamos dizer assim, né? E aí eu fico só pensando na pandemia. Tá, e aí como é que eu faço, então, um planejamento? Quais são as fases de elaboração de um planejamento, né? Um planejamento estratégico. A primeira delas é um diagnóstico. A segunda a gente vai conversar já já sobre o diagnóstico, tá certo? Na verdade, a gente vai falar sobre todas elas. A primeira é um diagnóstico, a segunda é a definição da missão, toda a fase de elaboração, toda a elaboração de um planejamento tem que ter a definição da missão da organização, porque você só vai planejar aquilo que você tem como alvo, né? Para chegar lá. É uma interferência mesmo, né? Na minha internet. Continuando aqui, porque a internet está com oscilação aqui. Então, a primeira fase é o diagnóstico, a segunda é a definição da missão, a terceira, a definição dos instrumentos prescritivos e quantitativos, a quarta é o controle, não é? E avaliação. A gente vai abrir cada uma delas e conversar um pouquinho sobre cada uma, tá certo? Vamos começar com o diagnóstico, por exemplo. No diagnóstico, a gente vai ter que construir, montar a visão, né, da organização, os valores. O que é visão? Vamos conversar sobre cada um deles. O que é visão? É algo, o próprio nome diz muito, né? Mas visão é algo que você quer muito alcançar. Sabe quando, por exemplo, você vai fazer um evento, você já está vendo o evento acontecer, né? Nem todas as pessoas têm visões, né? Vamos dizer assim, literalmente falando. Eu sou uma pessoa de visão mesmo, eu tenho mesmo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu vejo como que vai ficar. Se eu vou decorar minha casa, uma sala, por exemplo, eu já sei como vai ficar. Eu estudo como é que a decoração, né, vamos dizer assim, de salas, a tendência, enfim, para poder montar o que eu quero. E aí eu executo exatamente como eu quero, né? Então, o que que é visão? Visão é você enxergar algo além do que você está hoje. Você não tem hoje isso, mas você enxerga lá na frente, vamos dizer assim, como que vai ser, né? E é interessante quando você faz isso,
porque você vai tentar, de alguma forma, replicar essa visão. É fantástico isso. É fantástico, e principalmente quando você alcança, né? A segunda coisa são os valores. O que é valor? Valor é algo que você tem de melhor, vamos dizer assim, né? Quais são os seus valores? O que você prima? Né? Análise do ambiente externo e análise do ambiente interno é interessantíssimo, porque você precisa conhecer você internamente e precisa conhecer quem pode interferir na sua vida, né? Vamos dizer assim. Então, para você fazer uma análise de ambiente, né, existem metodologias, e a principal, a mais conhecida, é a FOFA, ou seja, quando você trabalha as suas fortalezas e fraquezas, olhando para o seu ambiente interno, e quando você trabalha as oportunidades e ameaças, olhando para o ambiente externo. Então, isso é essencial dentro de um planejamento, né? E quando eu falo na teoria de planejamento, a gente tem sempre que estar lembrando que isso acontece dentro do setor público também. Ou seja, trabalhar, né, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico de uma secretaria, né, de governo, ou do próprio governo, fazer o plano plurianual, que é um dos instrumentos de planejamento de um governo, estratégico de governo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, trabalhar a visão daquele governo, os valores, tudo isso tem que estar dentro do plano de governo. A análise do ambiente interno, quais são suas forças, suas fraquezas, o que você precisa melhorar, o que você, nas suas forças, o que você precisa explorar. E a análise do ambiente externo também, o que pode trazer de oportunidade para você e o que pode trazer de ameaça também dentro do governo. Então, a análise da FOFA é essencial, né? As fraquezas, as fortalezas, as oportunidades e ameaças, porque é uma metodologia simples de fazer, não é fácil de fazer, mas ela é simples de entender, né? Ela é trabalhosa, bastante trabalhosa, e por isso que você precisa ter um planejamento participativo, né? Dos colaboradores, no caso, quando vai fazer o planejamento estratégico de uma secretaria, você tem que ter os colaboradores participando, né? Ah, são todos colaboradores? Não necessariamente, mas pessoas que tenham características que conheçam como faz um planejamento e principalmente que conheçam a sua área fim, né? E aí, o diagnóstico, vamos dizer assim, que compõem as fases de elaboração, tipo assim, ok, vamos fazer então. Primeiro você vai fazer um diagnóstico de quem você é, e aí por isso você usa a FOFA. Segundo, você vai definir sua missão, ou seja, estabelece a missão, define um propósito, você precisa estruturar cenários, né, o que pode acontecer, e o estudo de cenários é essencial dentro do setor público, dentro das empresas também, mas construir cenários, estudar sobre cenários é essencial na vida profissional. Por quê? Porque dentro de uma organização pública ou privada, você precisa entender o que o ambiente externo pode afetar você. E por isso você cria cenários, né? Estudar cenários, anota aí, porque é muito importante, né, a gente ter conhecimento de construção de cenários, tá certo? Quarta, estabelecer uma postura estratégica. O que é ter uma postura estratégica? Olha, nós vamos fazer isso e vamos levar toda a organização, toda a empresa, setor público ou privado, né? Enfim, toda a organização para alcançar o que a gente quer. É ter essa postura. E estabelecer uma política. Que política? Se eu vou ter essa postura estratégica para alcançar o que eu quero, qual é a política? Ou seja, como que nós vamos fazer isso? Né? Regulamentos, você tem que ter uma política uma política interna, né, de como proceder. Então, através de regulamentos, por exemplo, né? Certo? De decretos, regulamentos, enfim. Terceira coisa é a definição dos instrumentos prescritivos e quantitativos, que são, por exemplo, as metas, né? E os indicadores, para depois você fazer o controle e avaliação de tudo que você planejou. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Ó.
No diagnóstico, a gente já conversou sobre a FOFA. Na definição da missão, a gente estabelece a missão, o propósito, os cenários, a postura estratégica e estabelece uma política. Depois, você faz uma definição de instrumentos prescritivos e quantitativos, ou seja, você estabelece seus objetivos, os desafios a serem alcançados, né? Na verdade, existem muitos desafios, você tem que elencar quais são os desafios críticos que você quer alcançar. As metas, você tem que quantificar os seus objetivos, a definição de metas e a quantificação dos objetivos, né? E é muito importante também você aprender a montar uma boa meta, né? Estabelecer programas, projetos e ações, a gente vai conversar mais sobre isso já já, mas você precisa definir instrumentos prescritivos, né? Prescrever igual médico, né? O que você vai prescrever? Instrumentos prescritivos e quantitativos, ou seja, estabelecer os objetivos e metas, lançar os desafios para você alcançar e estabelecer programas, projetos e ações. E, por fim, controlar. Você precisa controlar e avaliar tudo que você planejou. E esse controle, você precisa, primeiro, antes de controlar, definir os indicadores, né? Que é outro estudo essencial para a gente aprender como fazer indicador, né? E definir regras de auditoria. O que é auditar? Auditar existem dois tipos de auditoria, né? No setor público. No setor privado também, que é a auditoria interna e a auditoria externa. A auditoria interna, ela serve para controlar, né, vamos dizer assim, e ajudar a gestão a melhorar os seus processos. Já a auditoria externa, ela vem para, vou dizer aqui, para punir, vamos dizer, né? Eu coloco essa palavra punir para poder eu nunca mais esquecer, né? Quando eu estudei sobre auditoria, na época que eu estava estudando, eu queria saber a diferença da auditoria interna e externa. Então, a interna, ela ajuda e a externa, ela pune, né? Mas, na verdade, nos livros de auditoria, nos relatórios de auditoria, né, nas regras, nas legislações de auditoria, não vem falando que é para punir, vem falando que é para, vamos dizer assim, ajudar no sentido de checar se tudo que foi planejado foi cumprido. Mas as auditorias externas, né, e no setor público as auditorias externas, elas são realizadas pelos tribunais de contas, quer seja da União, dos estados ou do município, então ela vem para checar se tudo que eu fiz tem probidade administrativa, né? O que eu fiz, se eu fiz, tudo que eu fiz está pautado nas leis, nas regras, né, as normas de conduta do setor público, né? E aí vem a grande, né, a queridinha da aula de hoje, que é a estratégia. O que é estratégico segundo o Djalma Pinho Rebouças? É um caminho, é uma maneira, é uma ação formulada para alcançar as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos. Lembra? Você não traçou? Tá, e como é que você vai chegar lá? Então, esse caminho, esse como que você vai chegar lá, é o caminho, é a maneira, né? Para alcançar as metas, os desafios e os objetivos. Isso é uma estratégia. Isso é o conceito de estratégia. E aí você tem vários tipos de estratégia. Eu gosto muito do livro Da Arte da Guerra de Sun Tzu, porque ele é o autor clássico da estratégia, né? Afinal de contas, estratégia, a história dessa palavra, surge nas guerras, né? Ou seja, como você vai derrotar o inimigo? Então, por isso que existe a estratégia de sobrevivência, a estratégia de manutenção, de crescimento e desenvolvimento. É interessante a gente aprender isso, porque tudo na vida está interligado, né? Quando eu trabalho com projetos, e eu sei que todo projeto tem um começo e um fim, e é interessante a gente entender o ciclo de vida também de um produto. A gente quer lançar um produto no mercado, mas a gente não sabe como fazer. A gente quer vender o produto, mas a gente não sabe como começar. Então, existe na literatura de gerenciamento de projetos a ideia do ciclo de vida de um produto. Afinal de contas, você tem que entregar um produto para a sociedade, né? Então, que produto é esse? Como é que eu vou lançar o produto? Como é que eu vou criar esse produto? Como é que eu vou fazer o gerenciamento dele quando ele estiver na fase de lançamento? Como é que eu vou cuidar dele na fase de crescimento? Como é que eu vou desenvolver esse produto? Então,
tudo eu tenho que ter estratégias para que o produto seja entregue para o cidadão, tá certo? Então, eu tenho que estudar, né, eu tenho que saber esses tipos de estratégias. E aí, quando eu vou formular uma estratégia, eu preciso olhar, né, vamos dizer assim, para a organização que eu estou trabalhando, né? Eu preciso olhar para dentro. Eu também preciso olhar para o ambiente externo, né? E eu preciso integrar o que está dentro e o que está fora. Porque se o que está fora da minha organização interfere na minha empresa, no meu negócio, né, o meu setor onde eu estou trabalhando, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Então, se uma pandemia como essa que nós estamos vivendo hoje interfere na economia que eu gerencio, vamos dizer assim, no governo, então eu tenho que fazer uma coisa, né? Eu sei que não vai ter mais arrecadação como tinha antes, e aí eu vou fazer o quê? As pessoas não vão mais poder trabalhar, vão viver como? Então, eu vou ter que mudar, vou ter que mudar totalmente, eu vou ter que fazer um plano estratégico, vamos dizer assim, um plano de ação, na verdade, para conter, né, para resolver esse problema, tá certo? E aí tem muita gente, voltando aqui para o crescimento econômico brasileiro, muita gente fala assim, e agora, o que a gente vai fazer para crescer como a gente estava crescendo antes? Paciência, o mundo inteiro entrou num caos, né, da pandemia, então, para voltar tem que ser aos poucos mesmo. E aí, uma coisa importante é você definir programas e projetos, porque dentro do setor público, tudo é feito através de programas e projetos. E o que é um programa? Programa é um conjunto de projetos. Aí você fala assim, tá, esses projetos têm que estar interligados, mas então eu preciso entender o que é um projeto, né? E na verdade, um projeto é um conjunto de atividades que tem um começo e um fim, e aí eu trouxe aqui uma definição bem interessante aqui de gerenciamento de projetos, que eu gosto muito de definir projeto como um conjunto de atividades interligadas para atingir um objetivo, mas existe uma definição interessante que é projeto é um trabalho com data de início e término, e eles são previamente estabelecidos. E é interessante entender isso, porque quando você está dentro de um projeto, se você tiver terminado o último dia, né, que foi se o projeto é de um ano, dia 31 de dezembro ela acaba, você não pode fazer mais nada no outro dia. Enfim, o projeto já acabou, você não pode mais fazer nada em relação àquele projeto, tá? É um trabalho, a não ser auditar, né, auditoria. É um trabalho com data de início e término previamente estabelecido, com coordenador responsável, com resultado final predeterminado e no qual são alocados os recursos necessários ao seu desenvolvimento. Isso é definição de projetos. Uma das, né? Mas o que eu gosto mais de trabalhar é conjunto de atividades interligadas para atingir um objetivo, mas eu preciso dizer isso para você, todo projeto tem um começo e um fim, tá certo? É muito interessante você entender os marcos de um projeto, porque se você tem, o que é um marco? Marco é uma data essencial, ou seja, é uma data que marcou o início do projeto, é uma data que marcou o fim do projeto, entendeu? Então, é interessante você também estudar sobre gerenciamento de projetos, e eis-me aqui para ajudar, viu? Também. E dentro do setor público, quando a gente fala de administração pública, a gente tem os instrumentos de planejamento no setor público, né? Que é o PPA, que é o Plano Plurianual. O PPA ele tem uma duração de 4 anos, né? Ou seja, o Plano Plurianual ele tem um começo e um fim. Mas o interessante do PPA é que ele ultrapassa governo, né? O governo que começa hoje, ele vai trabalhar o último ano do plano plurianual do governo anterior. Tem sempre que lembrar isso, né? O PPA. E o PPA tem a característica principal dele é que ele traça objetivos e metas para a administração pública, né? Nós também temos como instrumento de planejamento a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LOA, a LDO, desculpa. A LDO, ela vem tratando o quê? É uma lei que, na verdade, ela diz o quê? Ela
dá diretrizes para dizer para a gente como deve agir. Como deve agir para fazer o quê? O PPA e a Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem para dizer como as coisas devem ser, né? O dever ser. E a Lei Orçamentária Anual, que é outro instrumento de planejamento, ela trata do próprio orçamento público, com as receitas e despesas da gestão pública, né? E a Lei Orçamentária Anual, ela é feita anualmente, tá certo? Ela precisa ser aprovada, né, pela Assembleia, pelo Senado, enfim, pelas casas, pelos comitês do Senado, né, quando é o governo federal, né, e quando é para o governo estadual, pela Assembleia e pelas câmaras no governo municipal, tá certo? Então, é muito gostoso estudar administração pública, né? Eu gosto demais. Outra coisa importante na administração pública é a gente entender sobre indicadores, porque eu só posso controlar aquilo que eu posso medir. E se eu não consigo medir alguma coisa, eu não consigo nem entender como que eu vou medir. Então, eu preciso aprender a traçar indicadores, e indicadores corretos, indicadores que tenham fundamentos, indicadores que tenham base de dados, entendeu? Porque como é que eu vou fazer, como é que eu vou medir se eu não consigo comparar, né? Então, eu tenho que ter indicadores que sejam criteriosos, que tenham históricos, que eu possa comparar, que sejam simples de entendimento, né? De fácil coleta, tá? Então, é outra coisa importante para se estudar em profundidade, se chama indicadores, né? Estou dando várias dicas nessa aula de hoje, né? E a auditoria é algo essencial dentro de uma organização pública. Na privada também, né? No setor privado também, mas no setor público, a auditoria é essencial porque existe uma legislação, que é a Lei 101, né? Que é do ano 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela trata sobre a transparência das informações, mas não só das informações por elas, não, mas principalmente das informações financeiras, as informações fiscais no setor público, né? Então, a grande questão aqui tá certo, eu sou um gestor público que faz transparência pública. Aí, a questão é, o cidadão vai perguntar, deixa eu checar as contas, né? Deixa eu ver suas contas, né? E aí tem que estar no portal de transparência, né, do setor público, tanto no âmbito federal, estadual, municipal. E a grande questão é, tá certo, quem vai checar se tudo que foi planejado, financeiramente falando, orçamentariamente falando, foi executado da forma correta? Tudo que foi planejado foi executado, né? Então é por isso que existe auditoria, por isso que existem os tribunais de contas, né? E quando é prestado conta, quando é feita auditoria que se descobre improbidades administrativas, aquele gestor ele é penalizado, né? E nós vimos bastante, né? Essas penalidades, vamos dizer assim, no Brasil, e ele é punido civilmente, penalmente, enfim, com todas as regras da lei, tá certo? Voltando aqui. Então, pessoal, o nosso estudo hoje, né, foi sobre planejamento estratégico no setor público, né? E o que a gente estudou um pouquinho foi sobre planejamento estratégico, sobre planejamento, sobre estratégia, como que ela acontece no setor público. E, honestamente, nós, quando estamos no setor público, que vamos traçar um planejamento estratégico naquela secretaria, naquele órgão de governo, no próprio Estado, no próprio, enfim, no governo federal também, nós usamos essas técnicas que tem nos livros de gestão. Não é diferente, não. Eu tenho que traçar uma missão, eu tenho que traçar um objetivo, eu tenho que traçar uma meta. Então, é do mesmo jeito que está nos livros. Então, a gente tem que estudar o que está nos livros, nos aprofundarmos nas teorias da gestão, para que quando a gente chegue na hora da execução, vamos fazer. Aí você vai dizer assim, tá, peraí, como é que faz? Tem um método. Vamos fazer a partir deste método. Vamos usar a FOFA, a metodologia da FOFA, né, da análise SWOT. Vamos usar essa metodologia. Qual metodologia nós vamos adotar?
É de qualquer jeito? Não pode, né? Então, é interessante nós, primeiro, enquanto estamos estudando, aprender todas essas teorias, né? Para quando chegar na prática, a gente aplicar, ter um método, saber qual usar, se resguardar, tá certo? Bem, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse momento aqui, estudando um pouquinho sobre gestão pública, que eu sou apaixonada por isso, né? E contem comigo quando vocês precisarem de alguma coisa, o que eu puder fazer, estarei aqui, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.